Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Benfica 2, Sporting 2. O Sporting conquistou a primeira vaga na final da Taça de Portugal à conta de um empate sofrido e emocionante contra um Benfica que melhorou bastante nas ações de pressão. Até foi capaz de criar situações de desequilíbrio, mas que deixou que o adversário o surpreendesse nas vezes em que chegou perto da baliza de Trubin. O jogo, sobretudo na segunda parte, que Ruben Amorim abordou com 3 alterações instrumentais, foi excelente e emocionante, com os Leões a colocarem-se por 2 vezes em vantagem, mas as Águias a conseguirem voltar com rapidez à discussão do jogo e da eliminatória. A notícia da noite por parte do Benfica foi a recuperação da pressão que a equipa soube fazer na segunda linha de construção dos Leões. Era sobretudo quando a bola entrava nos médios ou nos avançados exteriores do Sporting que o Benfica apertava, ganhando aí muitos duelos e vindo depois a beneficiar da colocação estratégica de Rafa e Tengsted fora do eixo, de forma a recuperarem muitas segundas bolas sem estarem encobertos pelos médios leoninos. Isso veio gerar uma primeira parte de superioridade encarnada, que, no entanto, se extinguiu sem golos. O intervalo serviu a Ruben Amorim para mudar 3 elementos fulcrais na saída de bola, o que se refletiu igualmente no lado privilegiado para começar os ataques. E isso a somar aos golos que se marcaram, 4 em 18 minutos, e ao natural desgaste que a partir de determinada altura levou muita gente a não baixar tanto para defender, levou também o jogo a entrar numa espiral de descontrolo que lhe aumentou a emotividade. Foi o jogo em que o Benfica criou mais dificuldades ao Sporting, desde que frente a frente estão Roger Schmidt e Ruben Amorim, acabando com 41 ações na área contra 19, 21 remates a 15 e um índice de golos esperados de 3,3 contra 1,4 dos Leões. O Sporting até beneficiou da primeira ocasião de golo do jogo, um canto de Nuno Santos, que Coates cabeceou, levando a bola a chegar a Gyökeres, que arrematou para um desvio em cima da baliza de Hjulmand, mas por alto. Os Leões, contudo, não conseguiram construir sobre esse lance. Abusavam na tentativa de meter gelo no jogo, o que facilitava as ações de pressão que o Benfica ia fazendo e dificultava as recepções dos seus jogadores no espaço entre linhas. Talvez por isso a equipa de Schmidt acabou com 27 ações defensivas contra 11 no meio-campo ofensivo. Foi precisamente numa recuperação de Florentino que começou o lance da primeira ocasião de golo encarnada. Di Maria desmarcou Rafa, que chutou ao lado de uma boa posição. Pouco depois, após um lance de Di Maria sobre Inácio, Tengsted aproveitou a hesitação de Coates para chegar primeiro à bola sobrante do ressalto e picou-a sobre Israel, mas acertando na barra. O Benfica teve ainda mais uma situação de golo, um cruzamento de Orsnes, que Di Maria em vôlei chutou para uma bela mancha de Franco Israel. Como estava o jogo, o Sporting dificilmente aguentaria. E por isso, Amorim fez logo 3 trocas ao intervalo. Debruçar-me-ei sobre elas mais na fotografia tática do jogo, mas vale a pena dizer que os 3 jogadores que entraram tiveram um impacto imediato no jogo. Mateus Reis ganhou uma bola na frente, num lance que passou por Bragança antes de chegar a Katam, para este obrigar Trubin na defesa atenta. A bola foi depois ao outro lado do campo e foi num passe vertical de Santos Justo para Gyökeres que começou o golo leonino. O sueco trabalhou na direita e deu para a chegada de Hjulmand, que meteu a bola no ângulo para o 0-1. 6 minutos depois, porém, o Benfica empatou num belo cruzamento de Neres da direita, que Otamendi finalizou ao segundo poste, depois de temporizar na perfeição o momento de sair para evitar o fora de jogo. E logo a seguir foi o Sporting que fez o 2-1. Bragança lançou Katam na direita, este chutou para uma defesa incompleta de Trubin e a recarga vitoriosa de Paulinho. O Sporting ganhava alguma confiança com os golos e começava a ter mais espaço na frente. Aos 63 minutos, após a recuperação de Paulinho, Gyökeres mandou ao poste, o que podia ter sido 3-1, que acabaria com a eliminatória. Só que aí foi o Benfica que aproveitou para empatar, numa boa movimentação da esquerda à direita, a levar à combinação de Neres com Bá, com a dinamarquesa a cruzar rasteiro para mais um remate fácil de Rafa, já de baliza aberta. E isto lançou um jogo de nervos até final. Di Maria tirou mais uma bela defesa a Israel, agora com o remate fora da área, aos 72 minutos, mas Trubin respondeu-lhe também com uma parada monstruosa, aos 84, a remate de Paulinho, após combinação com Gyökeres. O golo é que já não apareceu, permitindo a passagem justa do Sporting à final do Jamor. O empate de hoje foi lisonjeiro para os Leões, mas também tinha sido curta a vantagem com que chegaram à segunda mão.
Ora, façamos então a fotografia tática deste jogo, que teve algumas nuances estratégicas bastante interessantes. Ora, o Benfica mudou dois jogadores relativamente ao 11 que tinha ganho por 1-0 aos Chaves, na sexta-feira. Roger Schmidt substituiu o central Tomás Araújo por António Silva, que assim voltou depois de ter ficado a repousar nessa partida, em virtude de ter estado na Seleção Nacional, e trocou ainda Artur Cabral por Tengsted na frente de ataque, de maneira a que Tengsted pudesse aportar alguma capacidade, não só de pressão sobre a saída de bola do Sporting, mas sobretudo de meter no jogo as diagonais para profundidade que Cabral claramente não é capaz de fazer. Assim sendo, o Benfica apareceu no seu habitual 4-2-3-1, com Trubin na baliza, depois linha de 4 atrás com Bá como lateral direito, Orsnas lateral esquerdo, centrais António Silva e Otamendi, o meio-campo com a dupla que tem vindo a impor-se ultimamente, João Neves e Florentino, e mais à frente Di Maria, Rafa e David Neres no apoio a Tengsted, sendo que Di Maria aparecia um pouco por todo o campo para lançar um bocadinho o caos na organização defensiva do Sporting, que foi quase sempre o jogador mais desequilibrador, pelo menos quando a equipa tinha a bola, porque era para isso também que ele lá estava. Ora, ainda uma nuance para o facto de, no momento da ação defensiva, sobretudo o Benfica aproveitar a tal lentidão do Sporting no início da sua organização atacante, para poder definir muito melhor o timing e a zona de pressão através dos seus médios e dos seus laterais. Trincão teve muita dificuldade para receber a bola. Yulman, na primeira parte, muita dificuldade para ter bola também. Paulinho, muita dificuldade para ter bola. O próprio Gyökeres, pouco jogo lhe chegou e isto fazia com que o Benfica levasse sempre o jogo para o outro lado. E aí também uma outra nuance que vem desmentir, de certa forma, aquela ideia de que Schmidt não tem nuances estratégicas no seu jogo. É que Rafa e Tengsted, nestes momentos, geralmente colocavam-se um bocadinho mais abertos do que é costume, não na faixa, como é natural, mas do meio para fora, de maneira a saírem da sombra dos dois médios do Sporting e poderem ganhar segundas bolas que levavam a equipa do Benfica para a frente com mais facilidade. Mas olhemos para o Sporting e para aquilo que foram as alterações instrumentais feitas por Ruben Amorim ao intervalo. Antes disso, é preciso definir o 11 inicial. E Amorim fez 4 alterações relativamente à equipa que tinha ganho por 2-1 ao Estrela da Amadora, também na última sexta-feira. Na linha de trás, trocou Mateus Reis por Gonçalo Inácio, Santos Justo por Coates, voltando a alinhar aquela que é a sua tripla de defesas mais recorrente, Diomande, Coates e Inácio, e depois, no meio-campo, saiu Morita para o regresso de Yulman e ainda saiu Jenny Katam para poder aparecer Esgaio como ala direito. Assim sendo, o Sporting no seu também habitual 3-4-3, com Israel na baliza, depois tripla de defesas formada por Diomande, Coates e Inácio. Esgaio era o ala direito, Nuno Santos o ala esquerdo, Yulman de Bragança a dupla de médios, com Trincão a atuar sobre a meia direita no ataque, Paulinho surgir sobre a meia esquerda e Gyökeres como ponta de lança. Muitas vezes, tal como aconteceu na Amadora, Trincão baixava mais para receber, de maneira a que pudesse Paulinho ficar mais próximo de Gyökeres e este 3-4-2-1 transformava-se num 3-4-1-2, mas sempre com muita dificuldade para Trincão receber nas entrelinhas, seja porque em cima dele aparecia a pressão rápida de Bá, seja porque o próprio Florentino, o próprio João Neves surgiam muito mais atrás para poderem também impedi-lo de receber, e então o Sporting perdeu aí uma via de saída importante para o seu jogo. E foi muito por isso que Ruben Amorim trocou os 3 homens que trocou logo ao intervalo. O que é que aconteceu? Diomande, central direito, saiu para entrar Santos Justo. Qual era a ideia? Ter mais velocidade para ir buscar as desmarcações em diagonal, tanto do Rafa como do Tengsted, porque Santos Justo tem essa vantagem sobre Diomande, mas também ter uma maior rapidez e profundidade no passe para as zonas adiantadas. E a verdade é que, 2 minutos depois de estar em campo, Santos Justo meteu o tal passe vertical em Gyökeres que levou ao lance do primeiro golo do Sporting. Além disso, trocou Esgaio e Nuno Santos, os dois alas, por Jenny e Mateus Reis. E o que
é que isto originou? É que se o Sporting, na primeira parte, saía muito pela esquerda e ativava muito o Nuno Santos na frente, na segunda parte passou a sair mais pela direita, tentando atrair o adversário à esquerda para depois explorar o espaço com Jenny Catamo na frente. E também fez isso por diversas ocasiões. Isto levou, inclusive, a uma troca na frente. Porquê? Porque Paulinho, que estava a jogar mais sobre a esquerda, passou então a atuar mais sobre a direita, geralmente estava do lado do ala mais ofensivo, passando Trincão a jogar mais sobre a esquerda, mas sem que nenhum dos dois pudesse ser mais influente na forma como o Sporting chegava à frente. Não foi por aí, foi sobretudo pela forma como Jenny Catamo conseguiu receber mais vezes sozinho, como o Santos Justo meteu mais velocidade no início de circulação do jogo do Sporting, como, além disso, o Mateus Reis decidiu melhor do que Nuno Santos em muitas situações. Ora, depois voltou a mexer o Sporting ao minuto 66, quando Bragança saiu para dar a vez a Morita, terá querido renovar a energia na zona de meio-campo. É de lembrar que na Amadora o Sporting tinha jogado com Morita e Bragança. Desta vez Yulman fez o jogo todo, porque tinha sido poupado no jogo de sexta-feira. Antes do Benfica mexer, ainda voltou a mexer estrategicamente Ruben Amorim, ao minuto 75, por volta disso, já com 2-2 no marcador, ordenou nova troca de corredores para Trincão e Paulinho. Trincão voltou à direita, Paulinho voltou à esquerda, e aliás, foi daí na esquerda que ele combinou com Gyökeres para o último lance de golo do Sporting e a tal grande defesa de Trubin. Mexeu o Benfica ao minuto 79. Com troca de pontas de lança, saiu Tengsted para entrar Marcos Leonardo. A ideia era manter, pelo menos, a capacidade de ganhar as costas da última linha do Sporting. E é curioso que, segundos depois de estar em campo, Marcos Leonardo respondeu a uma bola longa, que veio, salvo erro, do seu próprio guarda-redes, para ganhar as costas da última linha do Sporting e chutar muito por cima da barra. Depois, ao minuto 85, o Sporting trocou Paulinho por Edwards. Ideia, ter mais bola. Edwards foi colocar-se na direita. Trincão voltou à esquerda. Ideia é ter mais bola, ideia é conseguir rodar melhor, ser melhor, mais vezes capaz de aguentar a pressão, a agressividade dos jogadores do Benfica, coisa que Paulinho teve mais dificuldades em fazer. Ao mesmo tempo, o Benfica substituiu David Neres por Tiago Gouveia, também com a ideia de dar mais velocidade ao corredor esquerdo do ataque encarnado. Por fim, ao minuto 90, última das 3 alterações feitas por Roger Schmidt, saiu o Florentino, entrou João Mário, para dar mais alguma criatividade à zona de meio campo. Já foi tarde, mas também é verdade que o Benfica não podia, antes disso, perder a agressividade e a capacidade de pressão de Florentino e João Neves, que foram instrumentais na forma como a equipa conseguiu, muitas vezes, encaminhar o jogo para o meio campo ofensivo. A noite de hoje brindou-nos com algumas belíssimas exibições, mais no lado do Benfica. O Benfica esteve melhor no jogo hoje do que o Sporting, mas convém começar então pelo outro lado. Esteve muito bem Israel, a responder da melhor forma ao erro que originou o golo do Estrela da Amadora no último jogo de campeonato. Fez 2 paradas muito importantes, a remates de Di Maria, tanto uma como a outra. Não tem culpa nos golos, portanto acaba por dar uma boa resposta a esta partida. Mal os 3 de trás do Sporting, sobretudo a construir, muito lentos, permitirem que o Benfica acertasse melhor a pressão. Também não estiveram bem os 2 alas, Gaio e Nuno Santos, sem grande importância no jogo. Yulman melhorou bastante na segunda parte, sendo que na primeira parte o melhor jogador do Sporting estava a ser Daniel Bragança, sempre capaz de sair da pressão, sempre capaz de receber sob pressão, de dar continuidade ao jogo, de passar. Perdeu poucas bolas, foi muito nele que se fundou a capacidade do Sporting chegar à frente durante o primeiro tempo. Depois, à frente, houve pouco Gyökeres, tal como já disse. Paulinho com muitas dificuldades para receber, mas foi importante pela forma como apareceu em zona de finalização. Trincão passou muito ao lado do jogo. Melhorou o Sporting com a entrada dos homens que surgiram após o intervalo.
Santos Justo, melhor do que Diomande. Geni, bem no jogo também, a tornar-se influente no ataque. Mateus Reis, igualmente. Sendo que de Morita e de Edwards não haverá muito mais, então, assim, a dizer, a não ser que foram capazes de ir tendo bola e de contribuir para aguentar a pressão. Quanto ao Benfica, Trubin faz uma grande defesa num remate de Paulinho, ao minuto 84, mas é impossível não lhe sacar alguma responsabilidade no segundo gol do Sporting, porque é ele que larga para a frente a bola do remate de Geni Catamo. Na linha de trás, muito bem os dois laterais. Bá, sobretudo no plano defensivo, embora tenha feito a assistência para o segundo gol, o gol de Rafa. Orsnes fez um grande jogo, tanto a defender como a construir. Impactantes os dois médios, sempre muito competentes, Florentino e João Neves, na destruição do jogo e também na capacidade de levar o jogo para a frente. Bem Neres, que desequilibrou sempre que teve bola. Di Maria esteve na maior parte dos lances ofensivos de qualidade do Benfica, porque também lá está, apesar de não contribuir muito no jogo sem bola, com bola é importante, e foram importantes também as desmarcações de Rafa e Tenkstedt. O herói do jogo, para mim, no entanto, foi João Neves, pela forma como apareceu em todo o campo, como foi sempre sendo capaz de desarmar, de levar a equipa para a frente, assinou mais uma grande exibição num derby, foi o herói do jogo, mas não conseguiu levar a equipa até à final da Taça de Portugal. A arbitragem de João Pinheiro, com Hugo Miguel no VAR, teve um lance de muito difícil análise, mas a ele já lá vou. Trata-se do lance em que o Benfica pede grande penalidade ao minuto 72. Vou concluir esta análise precisamente por esse lance. Antes disso, outros casos do jogo, vamos chamar-lhes assim. Aos 10 minutos é interrompida uma jogada de ataque do Benfica antes de Rafa fazer golo. Foi interrompida por fora de jogo de Rafa, que existiu, de facto. Portanto, a decisão no limite foi correta, mas houve ali alguma precipitação por parte do árbitro, porque na sequência da jogada, Rafa acabou por fazer o golo. Portanto, mais valia ter deixado, de facto, e são essas as indicações, a jogada prosseguir, para que depois o VAR tirasse tudo a limpo. E tiraria a limpo que Rafa estava realmente em fora de jogo e, portanto, o golo seria irregular. De qualquer modo, tendo interrompido, é que já não dava para esperar pela decisão do VAR. Depois, minuto 26. Boa decisão, no momento em que a bola tabela no braço de Ricardo Gaio, dentro da área do Sporting. O braço está encostado ao corpo, e se não lhe batesse no braço, a bola iria tabelar-lhe no tronco. Portanto, não havia lugar à marcação de grande penalidade, tal como a não havia ao minuto 44, quando Tenkstedt pede falta por causa de um toque de Coates. O toque, de facto, existe, mas não me parece que seja suficiente para tirar Tenkstedt da jogada. Portanto, é um daqueles lances em que havendo contacto, não há falta. Foi ainda assim, portanto, boa a decisão. É verdade que o lance foi interrompido por causa de fora de jogo a Neres, e foi isso que foi assinalado. Isto é, João Pinheiro nem sequer se manifestou relativamente ao penalti, porque terá visto um fora de jogo a Neres. A verdade é que não havia fora de jogo de Neres, e, portanto, de qualquer modo, se o VAR tivesse achado que havia penalti, e aqui sim a jogada prosseguiu até final e poderia perfeitamente ter sinalizado a grande penalidade que ela teria sido marcada. Volto a dizer, no meu entender, não houve. E por fim, os lances dos golos foram bem decididos pelos árbitros auxiliares. O lance do segundo golo do Sporting, Paulinho estava, e depois pelas linhas que chegaram da cidade do futebol, deu para perceber que estava 67 centímetros em jogo. E o lance do segundo golo do Benfica, Rafa estava 5 centímetros atrás da linha da bola, portanto também em posição regular para fazer o 2-2, até que chegamos ao lance, de facto, mais polémico da partida, que é o lance ao minuto 72. Rafa adianta uma bola para dentro da área, Coates estica a perna, não toca na bola, a perna está fixa no chão no momento em que Rafa vai embater na perna de Coates. João Pinheiro achou que não era grande penalidade, Hugo Miguel achou que o lance não seria claro e óbvio a ponto de o mandar ir ver o lance ao monitor, e eu percebo as duas ideias. E vou explicar porquê.
porque de facto Coates não atinge Rafa. Coates é Rafa que vai contra a perna direita de Coates, que já está fixa no campo. Portanto, aceita-se a ideia de não marcar. No entanto, Coates estica a perna para onde está a bola, não chega à bola e acaba por colocar a perna à frente de Rafa, que assim vai bater nessa perna direita de Coates. Portanto, haveria aqui também condições perfeitas para se poder marcar uma grande penalidade. É um dos tais lances que é de pura interpretação. A minha interpretação, eu daria grande penalidade. Mas percebo perfeitamente que o árbitro a não tenha dado e que o VAR não tenha mandado o árbitro ir ver o lance ao monitor. Portanto, assim sendo, arbitragem que teve ali um lance muito duvidoso, mas que, do meu ponto de vista, não chega para ensombrar a atuação de João Pinheiro e de Hugo Miguel na partida de hoje. Futebol de Verdade